Você já teve a sensação estranha de que algo na sua vida aconteceu exatamente no momento certo, mesmo sem você ter planejado nada? Como encontrar uma resposta para uma pergunta que você nem tinha terminado de formular, ou cruzar com uma pessoa que muda completamente a direção do seu caminho. À primeira vista, parece apenas coincidência. Mas às vezes o impacto daquele encontro é tão profundo que fica difícil acreditar que foi apenas acaso. Muitas pessoas carregam uma impressão silenciosa de que a vida, em certos momentos, parece responder ao que estamos vivendo por dentro. Não com palavras claras, nem com explicações lógicas, mas através de acontecimentos inesperados que surgem no meio do cotidiano. Um livro encontrado por acaso, uma conversa que aparece na hora exata, uma oportunidade que surge quando você mais precisava mudar alguma coisa. O psicólogo Carl Jung observou esse tipo de experiência durante muitos anos e percebeu que algumas coincidências pareciam carregar um significado especial. Ele chamou esse fenômeno de sincronicidade. Um momento em que acontecimentos externos parecem se alinhar com o estado interno de uma pessoa. Não porque exista uma causa direta entre eles, mas porque ambos compartilham um mesmo sentido. E o mais curioso é que essas experiências muitas vezes aparecem justamente quando estamos vivendo períodos mais introspectivos. Momentos em que passamos mais tempo sozinhos, pensando sobre a vida, tentando entender o que realmente queremos ou para onde devemos ir. É como se, nesses momentos de silêncio, ficássemos mais atentos a certos detalhes da realidade que antes passariam despercebidos. Talvez você seja uma dessas pessoas que não sente tanta necessidade de sair o tempo todo ou de estar sempre rodeado de gente. Talvez você até já tenha se perguntado por que, enquanto o mundo parece correr lá fora, você sente uma vontade maior de ficar em casa, refletindo, lendo ou simplesmente pensando sobre a vida. E, curiosamente, é nesses espaços de introspecção que muitas sincronicidades parecem surgir. Ao longo deste vídeo, vamos explorar o papel surpreendente que essas coincidências significativas podem ter na sua vida. Vamos entender por que elas costumam aparecer em momentos específicos, o que Carl Jung descobriu sobre esse fenômeno e por que, às vezes, aquilo que você está buscando também pode estar se aproximando de você ao mesmo tempo. Então fique comigo até o final, porque entender o que está por trás dessas experiências pode mudar completamente a forma como você interpreta certos encontros, decisões e acontecimentos da sua própria história. E talvez, ao olhar para sua vida com mais atenção, você comece a perceber que algumas coincidências não eram tão aleatórias quanto pareciam. Às vezes, a vida parece feita apenas de acontecimentos aleatórios, encontros casuais, atrasos inesperados e pequenas coincidências que surgem no meio do caminho. Mas há momentos em que algo diferente acontece. Um detalhe aparentemente simples ganha um peso estranho, como se carregasse uma mensagem silenciosa. Você sente que aquilo não foi apenas sorte ou acaso. É como se, por um instante, a realidade tivesse respondido a algo que estava acontecendo dentro de você. Carl Jung chamou esse tipo de experiência de sincronicidade. Para ele, existem momentos em que dois acontecimentos se conectam não por causa e efeito, mas pelo significado que compartilham. Não é que um evento tenha provocado o outro de maneira direta. O que ocorre é uma espécie de alinhamento simbólico entre o que está acontecendo no mundo externo e o que se move no mundo interno da mente e das emoções. Para entender melhor essa ideia, Jung costumava relatar um episódio curioso que aconteceu durante uma sessão de terapia. Uma de suas pacientes era extremamente racional e tinha dificuldade em aceitar qualquer interpretação simbólica da vida. Durante uma sessão, ela contou que havia sonhado com um escaravelho dourado, um símbolo antigo associado ao renascimento em várias culturas. Enquanto descrevia o sonho, algo inesperado aconteceu. Naquele exato momento, um inseto bateu na janela do consultório.
Jung abriu o vidro e encontrou um besouro de cor dourada esverdeada, muito semelhante ao escaravelho mencionado no sonho. Ele então o entregou à paciente e disse: "Aqui está o seu escaravelho." O impacto daquele momento foi tão grande que a rigidez racional dela começou a se quebrar. Não era uma prova do sobrenatural, mas era difícil ignorar a coincidência. Jung nunca afirmou que eventos assim eram mágicos ou místicos no sentido tradicional. Para ele, a sincronicidade mostrava apenas que mente e realidade não estão totalmente separadas. Em certos momentos, aquilo que acontece dentro de nós encontra um reflexo inesperado no mundo exterior. É como se a realidade, por um breve instante, falasse a mesma linguagem simbólica da nossa própria psique. Curiosamente, a ideia de que o mundo responde ao estado interior das pessoas não é exclusiva da psicologia moderna. Muitas tradições antigas já falavam disso de formas diferentes. O taoísmo descrevia essa experiência como um alinhamento com o fluxo natural da vida. Quando alguém estava em harmonia com esse fluxo, os acontecimentos pareciam se organizar com mais sentido e menos resistência. Outras culturas buscavam compreender esse mesmo fenômeno observando sinais na natureza. O antigo I Ching, por exemplo, utilizava símbolos e combinações de eventos para revelar o momento certo de agir ou esperar. Para esses povos, a realidade não era apenas um conjunto de acontecimentos mecânicos, mas um campo de significados onde mente, natureza e destino estavam conectados de alguma forma. Talvez a ideia mais importante por trás da sincronicidade seja simples. Às vezes, a realidade responde ao que está acontecendo dentro de nós. Não porque exista um plano mágico controlando cada detalhe, mas porque mente e mundo parecem compartilhar uma camada mais profunda de significado. E quando começamos a perceber isso, surge uma pergunta inevitável. Por que essas coincidências parecem aparecer justamente nos momentos em que estamos mais introspectivos ou em dúvida sobre nossa própria vida? Se você observar com atenção, vai perceber que muitas sincronicidades não acontecem nos momentos em que estamos distraídos ou correndo de um lado para o outro. Elas costumam surgir justamente quando estamos em períodos mais silenciosos da vida. Fases em que algo dentro de nós está sendo questionado, reorganizado ou transformado. Momentos de dúvida, reflexão ou mudança parecem abrir um espaço onde certos acontecimentos ganham um significado inesperado. Isso acontece porque, nesses períodos, nossa atenção muda de direção. Em vez de estarmos completamente absorvidos pelas tarefas do dia a dia, começamos a olhar mais para dentro. Pensamos sobre escolhas, sobre caminhos possíveis, sobre quem estamos nos tornando. E quando essa escuta interior começa a se aprofundar, algo curioso acontece. Ficamos também mais sensíveis ao que acontece ao nosso redor. Jung acreditava que o inconsciente não permanece totalmente silencioso enquanto vivemos. Pelo contrário, ele está sempre tentando se comunicar com a consciência. Mas essa comunicação raramente acontece em forma de frases claras ou respostas diretas. O inconsciente fala através de imagens, sonhos, emoções e, às vezes, através de acontecimentos que parecem refletir exatamente o que estamos vivendo internamente. É por isso que certas coincidências parecem surgir no momento exato em que precisamos delas. Você pode estar pensando intensamente sobre uma decisão e, de repente, encontra um livro que aborda exatamente aquele tema. Ou talvez ouça uma frase aparentemente comum, dita por alguém sem intenção especial, mas que responde a uma dúvida que você carregava há muito tempo. Em outros casos, o encontro acontece através de pessoas. Alguém surge inesperadamente na sua vida e acaba influenciando profundamente a direção que você toma depois. Não porque essa pessoa apareceu como parte de algum destino mágico,
mas porque, naquele momento específico, você estava pronto para perceber algo que antes passaria completamente despercebido. O ponto central da sincronicidade não é apenas o evento em si. Coincidências acontecem o tempo todo no mundo. O que torna uma experiência verdadeiramente significativa é o impacto emocional que ela provoca em você. É aquela sensação imediata de que algo ali tem um peso diferente, como se aquele instante estivesse conectado a algo mais profundo dentro da sua própria história. Quando isso acontece, a reação costuma ser muito clara. Você sente um tipo de pausa interna, uma pequena suspensão do tempo. Por um instante a mente para de correr e surge uma pergunta silenciosa. Por que isso aconteceu agora? Nem sempre existe uma resposta imediata, mas a sensação de significado permanece e continua ecoando dentro de você. E talvez seja justamente essa capacidade de reconhecer o que realmente nos toca, que transforma simples coincidências em momentos de consciência. Porque quando começamos a prestar atenção nesses sinais sutis, percebemos algo ainda mais curioso. Muitas vezes, aquilo que parece surgir por acaso pode estar relacionado com algo que já vínhamos buscando há muito tempo, mesmo sem perceber completamente. Existe uma ideia muito comum na forma como aprendemos a viver, a de que precisamos correr atrás de tudo o tempo todo. Respostas, oportunidades, caminhos, sentido. Somos ensinados a acreditar que, se não estivermos constantemente buscando algo, vamos ficar para trás. Mas Jung sugeria uma visão um pouco diferente, quase contra-intuitiva. Ele acreditava que, quando uma pessoa começa a se aproximar de quem realmente é, algo no próprio caminho começa a responder a esse movimento. Isso não significa que o universo esteja planejando cada detalhe da nossa vida ou que tudo aconteça por algum tipo de destino predeterminado. A ideia é mais sutil do que isso. Quando você começa a buscar seu verdadeiro caminho com honestidade, sua atenção muda, suas escolhas mudam, sua forma de perceber o mundo também muda. E com essa mudança, novas possibilidades começam a aparecer. É como se certas oportunidades sempre estivessem ali, mas antes você simplesmente não as enxergasse. À medida que sua consciência se torna mais clara sobre o que realmente importa para você, algumas coincidências começam a ganhar destaque. Um convite inesperado surge exatamente no momento em que você estava pensando em mudar de direção. Um encontro improvável apresenta uma ideia que transforma sua perspectiva. Muitas pessoas descrevem esse processo como se a vida começasse a responder a elas. Não porque algo mágico esteja acontecendo, mas porque existe uma espécie de sintonia entre aquilo que você está buscando internamente e os caminhos que começam a se abrir externamente. Quando essa sintonia aparece, os acontecimentos deixam de parecer completamente aleatórios e passam a carregar uma sensação de coerência. Isso não significa interpretar cada pequeno evento como um sinal ou esperar que coincidências resolvam todos os problemas da vida. Jung era bastante cuidadoso com esse ponto. A sincronicidade não serve para prever o futuro nem para substituir decisões conscientes. Ela funciona mais como um lembrete de que o significado da vida muitas vezes se revela nos encontros inesperados. Às vezes, aquilo que parece um atraso se transforma no evento que muda completamente sua direção. Um erro que parecia frustrante acaba abrindo espaço para algo muito mais alinhado com quem você realmente é. Um encontro casual se torna o início de uma amizade ou de uma oportunidade que você nunca teria planejado sozinho. Quando olhamos para trás, muitos desses momentos ganham um sentido que antes não era visível. O que parecia apenas coincidência começa a formar um padrão, como se certos acontecimentos tivessem ajudado a conduzir você para onde precisava estar. Não porque existia um roteiro perfeito, mas porque cada experiência trouxe uma peça importante para o processo de se tornar quem você é.
Talvez seja por isso que Jung dizia que a sincronicidade não existe para provar que o universo controla nossa vida. Ela existe para lembrar que a vida pode ter mais significado do que imaginamos quando prestamos atenção aos encontros que surgem no caminho. E quando começamos a perceber isso com mais clareza, uma pergunta inevitável surge. Se essas coincidências carregam tanto sentido, como podemos aprender a reconhecê-las sem cair na ilusão de ver sinais em tudo? Depois de tudo isso, talvez você comece a olhar para certos acontecimentos da sua vida de uma forma um pouco diferente. Momentos que antes pareciam apenas coincidências podem ganhar um novo significado quando observados com mais atenção. Não porque cada detalhe do mundo esteja tentando enviar uma mensagem, mas porque alguns encontros realmente parecem acontecer no instante exato em que estamos prontos para percebê-los. A sincronicidade, como Jung descreveu, não é uma tentativa de provar que existe algo mágico controlando a realidade. Ela é mais sutil do que isso. Ela aponta para a possibilidade de que mente e mundo não estejam completamente separados. E que em certos momentos, aquilo que acontece dentro de nós pode encontrar um reflexo inesperado no que acontece fora. Talvez seja por isso que essas experiências aparecem com mais frequência quando estamos em fases mais silenciosas da vida. Momentos em que estamos refletindo, questionando escolhas ou tentando entender quem estamos nos tornando. Nessas fases, nossa atenção muda, nossa percepção se torna mais sensível e aquilo que antes passava despercebido começa a ganhar significado. E é aí que algo curioso começa a acontecer. Você percebe que algumas respostas surgem de formas inesperadas, que certos encontros parecem aparecer no momento exato e que até eventos que pareciam erros ou atrasos acabam conduzindo você para direções importantes. Não porque tudo esteja planejado, mas porque o significado da vida muitas vezes se revela através desses encontros. Talvez a ideia mais interessante de todas seja esta. Aquilo que você busca também pode estar, de alguma forma, se aproximando de você. Não como um destino rígido ou uma promessa de que tudo vai acontecer perfeitamente, mas como um processo de descoberta onde cada experiência ajuda a revelar um pouco mais do caminho. Isso não significa viver esperando sinais em todos os lugares ou tentar transformar cada coincidência em uma mensagem escondida. Significa apenas desenvolver uma certa atenção para os momentos que realmente nos tocam. Aqueles instantes em que algo dentro de nós reconhece que existe um significado maior acontecendo. E quando começamos a perceber esses momentos com mais clareza, a vida deixa de parecer apenas uma sequência aleatória de eventos. Ela passa a se parecer mais com uma conversa silenciosa entre aquilo que vivemos por dentro e aquilo que encontramos no mundo. Se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo a frase "Eu reconheço os sinais". Assim, eu vou saber que você assistiu até o final e que essa reflexão também fez sentido para você. E se esse tipo de conteúdo te faz olhar para a vida com mais profundidade, aproveita para se inscrever no canal e acompanhar os próximos vídeos. Obrigado por estar aqui e nos vemos no próximo.